Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática. Neste vídeo nós vamos aprender sobre a divisão de números complexos. Tendo dois números complexos, Z1 e Z2. Se você fizer a divisão de Z1 por Z2, essa divisão é feita da seguinte forma. Se eu tenho Z1 e tenho que dividir por Z2, então é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo o conjugado de Z2. Veja, o conjugado do número que está embaixo. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Eu tenho um número em cima, no numerador, e um número embaixo, no denominador. Eu vou multiplicar a fração pelo tanto numerador como denominador pelo conjugado do denominador. Vamos fazer um exemplo para que você entenda melhor isso. Olha só esse exemplo aqui. Escreva na forma de um único número complexo o número complexo que é resultado dessa operação. Veja que eu tenho uma fração 1 menos i dividido por 1 mais i mais 2 mais i dividido por 3i. Então eu tenho uma fração aqui que eu tenho que resolver ela para chegar no número complexo nesse formato, que é o mais simples. Então, aqui não tem como eu tirar um MMC pelo mesmo princípio que a gente falou. O que eu vou usar? Eu vou fazer a aplicação da teoria. Eu vou usar aqui Z1 dividido por Z2 vai ser igual Z1 vezes o conjugado de Z2 dividido por Z2 vezes o conjugado de Z2. Então, essa é a propriedade que a gente segue. Então, eu vou ter que dividir isso aqui em duas operações. Primeiro eu resolvo essa, depois eu resolvo essa. Então, vamos à primeira. Na primeira eu vou pegar 1 menos i dividido por 1 mais i. Lógico, quem é o de baixo? O conjugado. Então, repito de cima, 1 menos i dividido por 1 mais i e multiplico em cima pelo conjugado do de baixo. Então, o conjugado de 1 mais 1, i, é 1 menos i. E o conjugado aqui embaixo é 1 menos i. Como são produtos de pares, a gente tem que colocar tudo entre parênteses. Agora eu resolvo essa multiplicação. 1 vezes 1, 1. Estou fazendo em cima primeiro. 1 vezes menos i, menos i. Menos i vezes 1, menos i. Menos i vezes menos i, menos com menos mais, i vezes i ao quadrado. E a gente já sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, ok? Então, isso aqui vai ser substituído por menos 1. Embaixo, o que nós temos? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, aqui é menos i, menos i. I vezes 1, mais i. I vezes menos i vai dar menos com menos, mais menos. Menos i vezes i ao quadrado. Então, menos i ao quadrado. Aqui também nós vamos aplicar a propriedade lá em cima. Então, o que vai resultar disso? Em cima nós vamos ter menos i com menos i dá menos 2i. Então, vai ficar 1 menos 2i e aqui vai ficar menos 1, certo? E embaixo nós vamos ter 1 menos i com mais i cancela. E em cima, aqui a gente tem menos o i ao quadrado dá menos 1. Veja que tem um jogo de sinal para ser feito aqui, porque aqui o i ao quadrado é negativo. Então, aqui a gente resulta. Esse 1 cancela com esse menos 1, e eu fico com menos 2i. E embaixo eu tenho menos com menos vai dar mais, então 1 mais 1, 2. E aí eu posso dividir, menos 2i dividido por 2 vai dar menos i. Então, o resultado da primeira fração dá menos i. Vamos calcular a segunda fração agora. A segunda fração diz o seguinte: 2 mais i dividido por 3i. É bem simples a parte do denominador, né? Então, quem é o conjugado? Então, vamos lá.
Repete, 2 mais i, entre parênteses já logo, dividido por 3i, que vai multiplicar pelo conjugado desse número. Como ele não tem parte real, ele só vai ter a parte imaginária, menos 3i. E aqui menos 3i, que é o conjugado. Automaticamente teremos menos 3i vezes 2, menos 6i. Menos 3i vezes i, menos 3i ao quadrado. Dividido, menos 3i vezes menos 3i, 3 vezes 3, menos 9i ao quadrado. Agora, nós já sabemos que onde tiver i ao quadrado, nós iremos substituir por menos 1. Então, neste caso, menos 6i, menos 3, que multiplica menos 1. Embaixo nós temos menos 9, que multiplica menos 1. E isso vai resultar. Menos com menos vai dar mais, então vou colocar na ordem que se aparece. Aqui em cima vai ficar 3 menos 6i dividido por 9. Ok? E a gente pode simplificar. A gente sabe que, eu vou continuar aqui, ó. 2 mais i dividido por 3 resulta em... Isso aqui pode ser 3 sobre 9 menos 6i sobre 9. E ambos dá para simplificar por 3. Vou simplificar por 3 aqui, e aqui, aqui, e aqui. E eu vou chegar à equação mais simples, que é 3. Em cima fica 1, embaixo fica 3. Menos 6 dividido por 3 dá 2 e embaixo fica 3. Agora, eu só tenho que juntar toda a minha operação na operação que eu quero. A primeira mais a segunda. Então, eu vou pôr aqui. Primeira mais a segunda. O resultado da primeira foi apenas menos i. Então, menos i mais a segunda, que é 1/3 menos 2i sobre 3. Como a primeira não tem parte real, 1/3 vai ficar só. E aqui eu vou ter menos i menos 2i dividido por 3. Esse i não tem denominador. Quando não tem, a gente automaticamente coloca 1. E agora, como eles são só dois números imaginários, eu vou achar o MMC. O MMC entre 3 e 1 vai ser o próprio 3, porque o 1 não interfere. Então, aqui a gente vai ficar com 1/3 menos, aqui vai ficar 3. Aí, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 e vai ficar 3i. E aqui, vou colocar até entre parênteses aqui. 3 dividido por 3 fica 1, não muda, aqui fica mais 2i. Veja que eu coloquei o menos antes do parênteses, então aqui dentro é como se eu tivesse feito um jogo de sinal. Isso vai ficar 1 sobre 3 menos 2 mais 3, 5i sobre 3. E esse é o número complexo, z, que a gente estava procurando. Z é igual a 1/3 menos 5/3 de i. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, eu vou fazer de outra forma. Vai ficar 1/3 menos... Aqui é 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 3. Menos 3i. Menos 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2i, 2i. Sem colocar o sinal de menos. Vai ficar da mesma forma, os dois ali tem menos. Então, fica 1/3 menos 5i dividido por 3. Aí, o sinal vai sempre para antes da fração. 1/3 menos 5/3 de i. A gente sempre deixa o sinal de menos antes da fração. Viu como é que faz uma divisão de números, não números complexos? A gente tem que sempre multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número.